Nosso cordial boa noite a todos. Muito obrigado pela presença dos senhores. Estamos agora aqui transmitindo ao vivo para o YouTube e para o Facebook, para os nossos clientes espalhados por todo o Brasil, nos 27 estados e mais o Distrito Federal. Segundo dados do Google Analytics, nossos sistemas, nossos sites da Advise Brasil são acessados por mais de 70 países. Para nós é um privilégio muito grande estarmos aqui com este time de profissionais da área do direito para que possamos fomentar estas novas tecnologias, novas tendências que a Advise está chamando de ALS, Advise Legal Law Sprint. Nós queremos passar a palavra para o nosso diretor de marketing, diretor comercial, Giovanni Hugenberg, para que dê continuidade nos trabalhos desta noite. Muito obrigado pela presença dos senhores, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela audiência de quem está nas redes sociais. Boa noite. Nós vamos começar hoje falando sobre advocacia colaborativa, falando um pouquinho sobre economia. Então, nós convidamos ele, que é advogado, especializado em crescimento econômico e segurança jurídica, e também é economista. Então, eu queria convidar a vir à frente e pedir uma salva de palmas para ele, Rafaelo Sapia Pedalino. Boa noite. Tenho que dizer que estou muito honrado de ter sido convidado pela Advise para introduzir essa semana, ALS, sobre novas tecnologias. Acredito que todo mundo que está aqui tem curiosidade sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu estou aqui, eu sou cofundador da Advocacia.co, que é uma consultoria empresarial voltada para a inovação. Também administro um escritório de advocacia. E hoje eu não vim para ensinar, hoje eu vim para contar um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu venho pesquisando e compartilhar com vocês isso. E eu espero que isso sirva, a minha experiência sirva para somar com a experiência de vocês e que vocês possam, no final, tirar um insight disso e aplicar isso muito bem na vida de vocês daqui para frente. Como economista, eu fiz um trabalho de racionalização, porque eu acredito que tudo que está acontecendo agora tem um começo, meio e fim. Diferente do que vai ser falado, do que muitos cientistas falam, a aleatoriedade que é pregada, ela está mais ligada aos saltos que a gente está observando hoje, com toda a estrutura, com toda a informação que está correndo, do que com a questão casuística. Só um pouquinho. Ok. Ponto central, a gente vai começar aqui pelo tema da disrupção. Todo mundo sabe o que é disrupção aqui. Disrupção é uma interrupção do curso normal de um processo. É o que está acontecendo hoje, é o que está deixando todo mundo louco. Tá bem, obrigado. É o que está deixando todo mundo maluco, porque ninguém sabe qual vai ser a próxima disrupção, o que vai valer, o que vai deixar de valer daqui para frente. Mas disrupção não é um assunto novo. Eu fui fazer uma pesquisa e busquei em 1894. Houve uma crise do esterco de cavalo. Então, em 1894, tanto Londres
quanto Nova York passavam por essa crise devido às carruagens. E o Times, naquela época, dizia que em 50 anos, todas as ruas de Londres, estariam cobertas com 9 feet, dá mais ou menos 2 metros, de estrume. Esse mercado gerava ainda funções muito parecidas com o que a gente observa hoje. Havia funções públicas de limpadores de estrume na rua. Depois surgiram funções privadas, então as pessoas mais endinheiradas tinham seu personal cleaner, seu varredor de estrume privado, para que ele pudesse limpar o caminho das mulheres que usavam saltos e botas naquela época. E diante de todo esse alarde e toda essa discussão, Ford criou o carro em 1912, basicamente em cima dessa necessidade da época. Então, não é algo muito diferente do que a gente está observando hoje. E aqui a gente tem Jack Welch, que foi o CEO da General Electric, entre 1981 e 2001. Ele atingiu para a empresa mais de 4.000% de lucro. Então, ele foi um dos grandes CEOs da história. E ele basicamente afirmava que se você está confuso, você não sabe o que está acontecendo. Basicamente assim, na década de 80, uma pessoa que pensava bastante para frente e colheu os seus méritos. Em cima disso, o que ocorre? O que é que está ocorrendo, então? Se existe uma confusão, existe uma aleatoriedade, uma sensação de aleatoriedade. O que acontece, eu vou começar do início, é que a gente passa por várias revoluções cognitivas durante a nossa história, a história da humanidade. Tudo começa lá há 15 milhões de anos, quando a gente começa a falar e se comunicar. Há 6.000 anos a gente começa a escrever. Depois, há 570 anos, é inventada a prensa. Todas essas tecnologias trouxeram saltos quantitativos para a humanidade. E agora, em 1968, na verdade, bem mais recente, mas como vocês podem observar, esses períodos eles vão diminuindo, o que indica que sim, a sensação de que tudo está acontecendo cada vez mais rápido é verdade. Surge a ARPANET em 1967, a nossa conhecida internet, que é lançada comercialmente nos Estados Unidos só em 1987. E o que está acontecendo agora é justamente toda essa informação disponível. E informação, gente, é educação. E educação é opinião. Então, informação não faz mal a ninguém. Informação é o que nos permite raciocinar por nós mesmos. E a partir dessa informação, dessa quantidade de informação que a gente está tendo contato pela primeira vez, a gente tem a informação, tem o conhecimento do período antropoceno. O que é o período antropoceno? O período antropoceno é considerado o período que o ser humano ele começa a causar impactos no planeta. Então, é quando a atividade humana ela começa a produzir impactos tanto na geologia quanto na biologia do planeta. Paul Crutzen, que foi um Nobel de Química, ele popularizou esse termo, apesar desse termo existir há muito mais tempo. Ele aponta que o antropoceno ele começou na segunda metade do século XVIII. Isso é constatado por meio do efeito estufa. Então, lá naquela época, você começa a ter os primeiros sinais de emissão de amônia e CO2, gás carbônico, que são resíduos da vida humana, basicamente. E esse período coincide com com a invenção do motor a vapor do James Watt, 1784.
Existem divergências, tá? Nada na história é muito certo. Algumas pessoas ligam essa iniciativa, esse período antropoceno ao início da agricultura, que seria um período bem anterior, mas fica aí a coincidência. Outro ponto, um conhecimento muito interessante que a gente tem hoje bem claro, é o Overview Effect, que eu trouxe para vocês, e apareceu na minha pesquisa. O Overview Effect, eu coloquei um link ali, e quem quiser anotar os links, eu coloco o link para tudo, para mostrar para vocês que a gente não está inventando, está tudo na rede, basta consultar. O Overview Effect ele é uma sensação presenciada pelos astronautas. Então, os astronautas, quando eles chegam na órbita, isso foi narrado pelo pessoal que foi para a Lua, eles saíram da Terra na missão de ir para a Lua, e eles foram apontados para a Lua, e eles tinham uma lista de coisas para verificar nesse caminho. Ao voltar, eles tiveram uma grande surpresa. Qual foi a surpresa? Que a nave, pela primeira vez, estava embicada para o planeta Terra. E o que eles narram é que, ao você olhar para o planeta Terra diretamente, fora do contexto do planeta, existe um impacto cognitivo na sua mente que acontece quase que imediatamente e você passa a pensar na humanidade de uma forma diferente. De repente, os teus problemas já não são os maiores problemas. E os astronautas concordam que há aí um senso de unidade. A gente começa a pensar no ser humano, em nós como coletivo, e não mais individualmente. Existe um vídeo muito legal no Vimeo, que é esse link aqui, que fala sobre isso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe uma consciência muito maior para a gente trabalhar a partir de todo esse conhecimento que está sendo adquirido do que era até então. Outra informação também importante, criando um histórico, uma dimensão sobre o que a gente está tentando montar aqui, o cenário que a gente está tentando estruturar. Campos morfogenéticos, uma pesquisa de 1981, do Rupert Sheldrake, é um biologista, em que ele alega que existem situações, campos de informação entre a gente, muito além do que a gente consegue enxergar. Esses campos, para quem eu coloquei aqui a figura do arroz, a experiência do arroz é uma experiência japonesa que muita gente já ouviu falar, e as escolas japonesas começaram a fazer isso, e hoje as crianças aqui no Brasil também têm experimentado. Você basicamente coloca 2 vidros de arroz, em um você coloca palavras positivas, em outro palavras negativas, e você altera a qualidade do arroz, simplesmente na intenção. Então, a gente não está falando de nada paranormal, a gente está falando de algo que repercutiu em um artigo que eu busquei em 2017, na BBC, que basicamente pega esse conceito e monta um estudo inspirado na conexão das abelhas. Qual é a proposta? A proposta é que você tem uma pergunta, você vai fazer essa pergunta para um grupo de mais ou menos 60 pessoas, não é um número muito grande, e essas pessoas, numa situação controlada, vão responder essa pergunta sem influência uma das outras. E existe uma chance muito maior do que 50% desse grupo acertar o resultado. E o que eles estão pesquisando agora é se esse grupo ele acerta o resultado, porque a informação está na nuvem, ou esse grupo, quando unido, tem condição de modificar a realidade do resultado. Mas isso é uma pesquisa atual também, que está acontecendo agora, está na internet. Conhecimento também para os gargalos estruturais. O que está acontecendo no mundo hoje? Acho que todo mundo tem a sensação de que tem muita coisa errada. Os sistemas são ineficientes, o sistema financeiro, o sistema político, a justiça tem os seus limites, muito vem sendo clamado para que nós colaboremos com a justiça, para que ela haja de uma forma mais eficiente.
diferenças econômicas e sociais, as diferenças só aumentam, então o nosso sistema ele é falho. A gente não pode ter um sistema em que as diferenças são cada vez maiores. A sensação de escassez de recursos, falta água, falta luz, falta dinheiro, falta recurso, falta recursos jurídicos, sociais. Então, natural ou inventado pela gente, tudo está escasso. E há uma expectativa de agravamento se a gente não fizer nada. Isso é muito complicado. Também o meio ambiente dentro do direito está longe, na minha opinião, de chegar num ponto correto. Existem muitas opiniões, muita gente fazendo bem com argumentos controversos. Então, existe muita desinformação ainda, mesmo com toda essa informação que a gente tem. A burocracia também depende de nós. E essa é a era do conhecimento, pois. Por que acompanhar essa era? É fato que as mudanças internas, elas devem sempre ser maiores do que as mudanças externas. Se isso não acontece, você está à beira de um colapso. Então pensem nisso. O que muda com todo esse conhecimento? Qual vai ser a nossa reação em relação a isso? A quarta revolução industrial, ela é uma resposta a isso. Existe uma obra do Klaus Schwab, um economista alemão, que em 2016 ele resolve conversar com alguns CEOs para entender o que está acontecendo, o que está mudando, se está mudando, e ele constata que hoje a gente vive, ele cunha o termo, a quarta revolução industrial, ou a revolução 4.0. Também o Zygmunt Bauman, que é um sociologista, ele traz o conceito de modernidade líquida. A modernidade líquida é um mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível. O Bauman, ele é um cara que ele nasceu em 1925. Então, vejam que para ele tudo parece muito aleatório. Eu bato nessa tecla de novo. Eu não acredito que seja aleatório. O meu papel aqui hoje para vocês é racionalizar isso e explicar o porquê do que está acontecendo e também explicar o porquê das tecnologias que vocês vão ter a chance de discutir nos próximos dias do evento. Porque evoluir não é simplesmente criar do nada. Evoluir é você partir de uma situação anterior para uma situação melhor posteriormente. Charles Darwin diz que sobrevivem não os mais inteligentes nem os mais fortes, mas os mais adaptáveis. Eu acredito que é isso que move vocês todos que estão assistindo isso aqui hoje. Também falando de Brasil, a indústria 4.0 é divulgada pelo site do governo. Está aqui o link para quem quiser acessar, enquanto a gente conversa. E ela basicamente explica que a primeira revolução foi a revolução mecânica, passando para elétrica, quando na sequência foi inventada a lâmpada. Depois chegou a automação na década de 60, e agora a gente vive a quarta revolução industrial, que traz a inteligência artificial, robótica, big data, blockchain e outras situações mais. Esse é o ponto alto da apresentação e justifica tudo que eu quero passar para vocês. Se eu pudesse escolher um slide, seria esse. O Viktor Frankl é um psicólogo. Ele criou a logoterapia, psicólogo alemão que viveu na época da Segunda Guerra. E ele foi preso num acampamento pelos alemães. E ali ele escreve esse livro, Em Busca de Sentido, que é um livro que fez toda a diferença na minha vida. E lá eles, observando o funcionamento da prisão em que eles se encontravam, ele observa que o ser humano, independente das condições que ele está, independente das chances que ele tem, você pode tirar tudo dele, mas você não pode tirar a capacidade dele de criar valor.
Então, isso constata que nós, enquanto pessoas, somos seres criadores. E, para mim, o empreendedorismo é a ferramenta para você criar esse valor. É o meio dinâmico de criar valor ou mudá-lo, não só criá-lo, por meio de inovação e planejamento de longo prazo. Por que se fala tanto de empreendedorismo agora? Porque, primeiro, a gente tem os problemas cíclicos, que a gente comentou aqui antes. Também há uma grande mudança de conceitos e informação, que a gente também já conversou. E o mais importante é uma queda de custo dessa inovação pela primeira vez. Talvez esse seja o gatilho para a gente estar nesse ponto e atraindo esse tipo de discussão. Hoje a gente tem, por exemplo, surgiu a viabilidade de se criar empreendedorismo em cima de empresas espaciais, por exemplo. Até o século passado, apenas o governo podia explorar esse mercado. Então, não há dúvidas que a queda de custo de inovação, junto das outras duas qualidades, veio agora, começou agora. A partir do empreendedorismo, a gente vai adotar um modelo para trabalhar esse empreendedorismo que tem que ser inovador, porque a realidade ela é nova. E o modelo é a rede colaborativa. Todo mundo já ouviu falar aqui, mas eu quero destrinchar essa rede colaborativa. Isso aqui é mais ou menos um modelo, para quem não tem familiaridade de rede. E se você observar, a rede ela é muito simples, ela é quase uma essência, vamos dizer assim. E ela pode ser destrinchada em 3 componentes: pessoas, dados e transmissões. Apenas. Dados seria justamente o conhecimento. Nós vivemos na era do conhecimento. Transmissões é basicamente o relacionamento. E por que eu bato nessa tecla? Porque vocês vão ver que todas as tecnologias que a gente vai discutir nessa semana e tudo que está sendo criado hoje e daqui para frente vem para melhorar essa relação. Pessoas, dados ou transmissões. Você tem, por exemplo, a internet das coisas, que vai organizar esses dados. Você tem a inteligência artificial, que vai empoderar essas pessoas. Você tem a blockchain, que vai tirar a intermediação desses elos de relacionamento. Você tem as legal techs, as fintechs, as health techs. Todas elas vêm para organizar dados, para tornar a troca mais dinâmica ou para cuidar da saúde das pessoas, que são os verdadeiros componentes dessa evolução. Além disso, é necessário adotar, não basta botar todo mundo num quartinho e pedir para que eles trabalhem em rede, é necessário adotar novas posturas. Essas posturas, algumas delas, passa-se a entender propósito ao invés de lucro. Então, no mundo de hoje, a gente precisa resolver problemas. Não faz mais sentido trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro ele precisa ser uma consequência do problema que você resolve do outro. E hierarquia precisa virar rede, porque rede é um modelo mais dinâmico, até emprestado o conceito da linha da programação. Então, não existe hierarquia na programação, existe redes. Porque as redes são mais eficientes, a troca é mais eficiente. Também controle, deixa-se o controle para empoderamento, porque você não quer uma equipe onde só você é o bambambam. Você quer uma equipe em que todos são bambambam. E com certeza vocês vão chegar muito mais longe. Também a experimentação contra o planejamento, por experiência própria. É muito comum a nossa empresa, Advocacia.com, ela está indo para 2 anos, e dificilmente o planejamento que a gente faz no início do ano fecha no final do ano, porque o mundo está muito mutável, e está todo mundo percebendo isso.
privacidade ao invés de transparência. O advogado, principalmente, o advogado, o juiz, o promotor, ele está acostumado a trabalhar em sigilo, a trabalhar de forma privada. É preciso mudar a forma de pensar. É preciso agir com transparência, é preciso a gente usar o termo open source, que é a fonte aberta. Uma ideia guardada, ela não vale de nada. Validação disso, além das tecnologias que estão surgindo, justamente para corrigir esses elos, essas pessoas, essas transmissões, a gente tem, pois, que 5 empresas no mundo hoje concentram metade do valor de todas as empresas do mundo. E essas 5 empresas, elas trabalham dessa forma que eu estou aqui vendendo para vocês. E o direito? Quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Georges Ripert, que falou isso, ele foi secretário de Estado na França na época da Segunda Guerra, num governo chamado Governo de Vichy, que é quando o governo da França estava refugiado de Paris, então eles saíram de Paris e foram para a cidade de Vichy, fugindo dos nazistas. E o jurídico, ele pode seguir, outras mudanças podem ser feitas. E aí eu compartilho um estudo meu, uma experiência pessoal, de posturas que a gente teve que listar e mudar para trazer algo de fato inovador. Porque quando nós pensamos em abrir um negócio, o negócio ele precisava trazer algo de novo, precisava trazer algo de diferente. E não dá para você trabalhar com inovação e vender inovação e não viver inovação. Então, esse é o estudo que a gente fez. Nós mapeamos que o ambiente tradicional, jurídico, é um ambiente mais formal, a gente precisava de algo mais dinâmico, justamente por causa da questão de mutabilidade. E quando você corta os preconceitos, você consegue ter uma análise melhor e uma absorção melhor de toda a informação que chega. Ambiente conservador, como eu disse, não dá para trabalhar com inovação sem ser inovação. Também, o direito é um ambiente extremamente competitivo. Há 1.200 cursos de direito hoje no Brasil. É uma quantidade enorme. Eu li numa pesquisa agora vindo para cá, não sei se é verdade, mas diz que nós temos mais, ou perto da metade das faculdades de direito do mundo no Brasil. Então, nós podemos converter isso, já que tem bastante gente, vamos ser colaborativo, vamos aproveitar essa informação toda que todo mundo tem para criar algo que seja positivo, ao invés de dividir. Restritivo, open source, como eu falei, a gente está acostumado com a privacidade, às vezes até justificada na ética. Vamos ser open source, uma ideia guardada não vale de nada. Fracionado, o direito ele é extremamente fracionado. Hoje você tem uma situação em que você domina o direito. Se você precisa de alguma outra área, de algum outro conhecimento, você vai buscar um perito. E a relação acontece do direito para a técnica do perito. A visão de hoje, e que vai vigorar daqui para frente, é a visão holística. Não basta você só conectar essas unidades. Você tem que trazer todo mundo para o mesmo ambiente e usar um processamento crítico para tirar uma impressão que seja uma impressão do todo. E não mera coincidência, a gente está falando o quê? De coisas invisíveis, que é justamente a questão das teorias morfogenéticas que a gente conversou ali antes. Então, vocês vejam, está tudo interligado, não tem surpresa. Julgamento. Há muito julgamento, é uma palavra quase que dentro do dicionário do direito, julgamento. E, ao contrário, a gente precisa começar a buscar a comunicação não violenta. Comunicação não violenta não é ser bonzinho. Comunicação violenta é se comunicar com empatia, é resolver o problema das pessoas e não salvar as pessoas. Porque muita gente não quer ser salvo pela gente.
Né? Então, diz que a verdade verdadeira é aquela que está entre a sua verdade e a minha verdade. Eu não posso imputar a minha verdade em cima da sua vida e achar que isso vai resolver a sua vida. Reativo, proativo, o jurídico está acostumado a ser provocado, então a gente resolveu que nós iríamos manter uma linha com os clientes que nós não deixaríamos nunca pontas soltas, e não há pontas soltas. Não há assuntos que ficam e vão ficando, e eu preciso conversar com ele uma hora, eu preciso ligar para ele. Não, a gente trabalha sempre com prazos, deadlines. Vende ação, vende experiência. O jurídico, até então, ele vende ação, ele vende ação. Então, você vai com um mega problema, procura os teus advogados, e eles respondem com uma ação, com um chute no pé. Você, na verdade, deveria vender experiência, porque experiência é o nosso convívio de longo prazo. Não, ao contrário da ação, que é algo único e imediatista. O mundo, ele caminha para a experiência. Eu não estou falando só do jurídico, eu acredito que tem muita gente do jurídico aqui, mas o que a gente está conversando é bem amplo e serve para todas as profissões, de certa forma. Porque o mundo é um só, as divisões a gente que cria como uma forma de organização social. Perdi aqui meu... O pessoal pode verificar para mim, por gentileza? Certo. Outro conceito que a gente buscou também é que o ambiente tradicional ele tem essa dinâmica de working for, trabalhar para. Nós não queremos trabalhar para, nós queremos trabalhar com, porque nós entendemos que nós somos uma peça do quebra-cabeça. Nós temos um conhecimento que vai agregar na sua vida, mas o seu conhecimento, a sua experiência pessoal, também deve agregar na nossa. Todo mundo está aqui para aprender. Outra situação é a questão local, de local para global. As atitudes que a gente toma hoje, a gente tem que entender que o mundo vai ficar cada vez mais interconectado. Então, você não pode propor uma estratégia ou uma solução para outra pessoa de maneira que ela seja uma solução alienada e que amanhã ela vai se provar fraca. Hard skills, soft skills. Quem não sabe, hard skills é o conceito de valoração. O hard skills você pode valorar. Então, ele está ligado ao ambiente acadêmico, ele está ligado a números. Soft skill, já ao contrário, e eu super sugiro, é uma coisa que me traz muito prazer de pesquisar e de aplicar para os clientes, é aquela questão, de novo, invisível. É aquela racionalização dos elementos que você tem à disposição. Então, ela é a racionalização do hard skill, é o soft skill. E o ambiente tradicional, ele também é desobrigado. Ele está preocupado em vender um serviço e receber uma remuneração por isso. Qualquer negócio hoje, de hoje em diante, precisa ser sustentável. Você tem que ter a sensação de que você está tirando de um lado e colocando no outro. Porque senão não é honesto. Porque senão você só está tirando da sociedade. Eu coloquei aqui, eu voltei esse slide, porque eu falei sobre comunicação não violenta, e eu coloquei um hashtag aqui no Dominic Barter, para quem tiver interesse em saber mais sobre comunicação não violenta. O Dominic, ele é um inglês, e ele tem um estudo super legal, amplamente divulgado na internet, super reconhecido, e eu gosto muito. Então, a partir de tudo isso que eu passei para vocês, minhas conclusões sobre o jurídico é que o direito é conhecimento, direito é humanas, a gente está careca de saber disso, e direito é relacionamento. Logo,
nós somos processadores de conhecimento legal. E qualquer profissão, eu posso dizer, hoje, vai se dedicar a buscar aquele conhecimento dentro de um emaranhado de dados bagunçados, porque é isso que a gente tem hoje, e é isso que está causando toda essa confusão. Nós temos muita informação, pela primeira vez na história, e a gente ainda não sabe lidar com essa informação. Então, se você está pensando no que fazer, se você acha que direito, se você ainda tem um contexto de que direito é uma profissão garantida, saiba que qualquer conhecimento, qualquer profissão que você buscar, o caminho é o mesmo. Você deve trabalhar como um processador de conhecimento, que é usar o seu conhecimento para organizar todos esses dados, todas essas ideias na nuvem e entregar digerido para o seu cliente. É isso que ele espera de você, é isso que vai fazê-lo se sentir seguro. E para concluir, eu compartilho a minha experiência, o meu ciclo sustentável. Hoje, além da consultoria empresarial e do escritório de advocacia, eu colaboro com 2 movimentos, 2 iniciativas. Uma é o Legal Hackers, que está sendo lançado essa semana, aqui pela Advise, para o Paraná. E a outra é o Founder Institute. O Founder Institute é uma aceleradora do Vale do Silício, californiana. Eles estão presentes em mais de 80 países. E o foco é fomentar negócios de longo prazo, duradouros, que tenham impacto global pelo mundo. Então, hoje, através do Founder, os 2 são trabalhos pro bono. Então, na minha concepção, é uma forma justamente de eu devolver ao mercado do qual eu consumo, do qual eu vendo o meu serviço. E, por outro lado, ao trabalhar com esse pessoal pro bono, tanto no Legal Hackers como no Founder, eu adquiro experiência. Porque são muitas empresas, são muitos negócios, são muitas discussões que passam mais do que eu poderia vender. Então, na outra ponta, eu pego a experiência dessas iniciativas, digiro e vendo como soluções para meus clientes. Do outro lado, eu trabalho de graça para essas 2 iniciativas, a fim de fomentar um ambiente de inovação de alto level, global, localmente. Esse é o meu desafio hoje, desenvolver questões globais, duradouras, de impacto no mundo, do meu lugar. O Legal Hackers, como explicado antes, mais cedo, aqui fora do ao vivo, é uma iniciativa de Manhattan, de Nova York. O Founders é uma iniciativa californiana. Ambos trazem interação e relação para a gente regular. Então, eu sempre brinco, é como trabalhar para multinacionais. E essa é a minha experiência. Isso aqui é o meu estágio atual hoje, é onde eu consegui chegar com isso que eu estou compartilhando com vocês. Eu espero que seja exponencial, eu espero que isso seja só o começo e que daí a gente consiga evoluir e ajudar muito mais pessoas a encontrarem o seu real valor e desenvolverem as suas ideias, principalmente nessa época tão difícil economicamente para o país. Mas a conclusão é, só depende de nós mesmos. E por fim, eu deixo umas dicas pessoais de referências, porque diz que nós somos a média das nossas referências, então a gente tem que se cercar de boas referências. Eu compartilho aqui algumas delas, das quais fazem parte da minha rotina. O LinkedIn, que é uma rede social voltada para business, negócios. O WhatsApp,
na qual eu tenho me dedicado a criar uma forma de uso diferente, a afinar esse uso. Então, eu participo de vários grupos, de vários temas, com várias pessoas, com várias experiências, e tem sido muito positivo. Eu aprendo nos intervalos. O Jota, que eu gosto muito, acho que hoje é o único, e não estou fazendo merchan, que realmente o conteúdo deles hoje, para mim, é o mais antenado com esse cenário, com esse panorama mutável que a gente está vivendo hoje. Também o YouTube, tudo você aprende hoje no YouTube. Qualquer coisa que você se pegar em casa com dúvida de como fazer, você vai buscar e vai aprender no YouTube. A Udemy, que é um site de ensino, de educação virtual, que também vai trazer vários conceitos, todas as tecnologias que serão faladas essa semana aqui, na Advise, na semana do Walls. Tem um tutorial, tem um vídeo, tem uma educação a ser compartilhada no Udemy, muitas vezes de graça. E o Google, que não tem limites. E é isso, eu espero que minha experiência possa ser útil para vocês. Eu não almejo aqui impor minha verdade, mas, na verdade, o desafio é outro. O desafio é mostrar para vocês que o mundo ele só melhora, ele não piora. Obrigado, gente. Nós vamos abrir aqui para algumas perguntas. Vou deixar contigo aqui, vou ficar com esse. Obrigado. Eu queria agradecer muito, Rafaelo. Nós recebemos uma pergunta aqui para que você pudesse explicar como eu posso utilizar, ou como um escritório de advocacia pode usar no dia a dia a economia colaborativa. Então, como que se aplica isso dentro do escritório? Eu sempre falo que a verdadeira inovação ela não está na tecnologia. Como ficou bem claro aqui, a tecnologia ela é um meio para empoderar as pessoas. Isso remete a várias outras questões. Acredito que muita gente pensa aqui na inteligência artificial, inclusive. Então, a inovação, a verdadeira inovação, ela está aqui. Ela é cultural. Hoje a gente faz um trabalho muito legal em que a gente vem de solução do direito, mas no meio do caminho a gente trabalha o aspecto organizacional cultural. Porque não adianta você vender inovação se a contraparte num sistema de rede, e diga aí o cliente, ou no caso de um promotor ou de um juiz, a pessoa, o réu, o autor, você não consegue impor uma cultura inovadora se a outra parte não corresponde. Então, é importante que você não seja um louco por tecnologia. Aliás, tem muita coisa aí que não é útil. E a gente está passando por esse processo, é natural. Todo esse salto cognitivo aconteceu agora, super recente. Então é natural que a gente ainda não saiba como lidar com isso. Isso exige uma educação da humanidade das pessoas. Tá, isso vai acontecer, vai afinar, mas foquem sempre nas pessoas, não foquem na tecnologia. Outra coisa, você estava falando sobre o Legal Hackers. Que passos eu preciso dar, né, como advogado, para poder me afiliar? É uma associação? Como funciona o Legal Hackers aqui em Londrina? Legal. Tanto o Legal Hackers quanto o Founder Institute são, como eu falei, atividades pro bono. Todos são convidados a colaborar. Tá? O aspecto de rede colaborativa é justamente esse, ele não é restritivo. Ele só funciona quando você tem muita gente trabalhando junto. E você só precisa priorizar pela qualidade. A gente tem que entender que a restrição, ela corta a oportunidade. Então, todo mundo é convidado a participar, a colaborar, a trazer discussões, trazer ideias. A gente pretende inovar até na forma de apresentação, na forma de discussão, para vocês terem uma ideia.
O Eduardo, meu sócio que está aqui, ele sugeriu numa reunião semana passada, falando de Legal Hackers, que a gente fizesse um encontro descalço numa sala de auditório. Então, seria uma coisa totalmente inusitada, experimental, mas você vê, a inovação ela não está em falar sobre tecnologia. A inovação ela está em explorar novas oportunidades. De repente, você se sentir à vontade, como se você estivesse no ambiente da sua casa, para ter uma conversa de qualidade sobre um tema profissional. Ótimo. Eu queria abrir para saber se tem alguém querendo fazer alguma pergunta aqui, mais alguma pergunta para o Rafaelo. Alguém? Não? Ok. O Emerson? Boa noite. Boa noite, Rafaela. Só para o tema, eu sei que ele é muito extenso. Eu sou diretor de TI da Advise e gostaria que, de repente, se você pudesse tecer alguns comentários, que hoje o direito ele sofre uma revolução movida pela inovação, não diretamente no direito, mas hoje nós temos machine learning, temos inteligência artificial, interpretação de texto natural. Quer dizer, é muita informação para o advogado hoje que já tem todo o seu tempo tomado para tentar entender todo o nosso arcabouço legal. Quer dizer, é uma disputa de titãs, né? São novidades em cima de novidades e mais todo um ambiente jurídico que o advogado já vive. Como que você vê a nova tecnologia ou esses pequenos passos inovativos, que hoje acontecem muito rápido, vêm para ajudar o advogado a se desprender um pouco desse movimento quase frenético que ele vive todo dia. É todo dia uma decisão diferente, é todo dia uma nova postura, é todo dia uma nova tecnologia que impacta diretamente na ação do advogado. Como que você vê todo esse movimento inovativo no advogado, junto, claro, com as suas visões do próprio Legal Hackers e como que o Legal Hackers vem para ajudar o advogado nesse sentido? Então, vamos por partes. Como eu falei, Emerson, mais cedo, a gente tem muito dado, muita informação, e é natural que a gente se sinta perdido com toda essa informação, com toda essa nuvem de dados que acabou de surgir. Então, a tecnologia ela vem para isso, para trazer, por exemplo, organização desses dados para que eles possam ser transmitidos de forma eficiente entre essas pessoas. E quando eu falo pessoas, gente, a gente falou aqui empreendedorismo, negócio, pessoas são a essência de organizações. Então, quando eu falo pessoas, eu estou falando de empresas, eu estou falando de redes colaborativas, eu estou falando de qualquer tipo de consórcio. A tecnologia ela vem para organizar isso e tornar essa troca mais eficiente. Não se percam nessa nuvem de dados, não se percam nessa quantidade de informação que a gente está tendo contato pela primeira vez. Foquem nas pessoas, foquem em desenvolver relações pessoais, foquem em somar com outras pessoas, foquem em criar com outras pessoas. E, dando um gancho para o Legal Hackers ele tem justamente essa iniciativa, essa proposta de fomentar essa troca de informação. Então, ele organiza essa troca de informação. Ele idealiza, ele propõe essa troca para que a gente possa se beneficiar enquanto seres humanos desse conhecimento. Eu falo sempre que empreendedorismo é difícil você copiar, porque existe o aspecto que você valora, mas existe um aspecto pessoal, aí, principalmente nas primeiras fases do negócio, quando ele está começando, que ele é muito ligado à pessoa. E eu desafio vocês aqui a se olharem na sala e ver quem é parecido com quem, ou quem é exatamente idêntico a quem. Não existe, não tem. Então, as pessoas, elas são únicas. E, com certeza, eu acredito que esse aspecto único, pessoal, ele é transferido para um negócio que você desenvolve. Então, você pode ter dois negócios parecidos, pode ter dois negócios concorrentes, mas dificilmente iguais, porque provavelmente ele vai ser uma racionalização de toda aquela equipe que trabalha naquele projeto. Muito bom. Mais alguma pergunta? Sim.
Boa noite, parabéns pela palestra. Eu sou advogado também. Só uma pergunta, nesse contexto que você colocou, como que você vê a programação neurolinguística, que pode contribuir ou não com isso? A programação neurolinguística, eu estou tentando lembrar aqui que eu vi alguma coisa ontem sobre isso que poderia trazer para o conceito, mas eu não vou lembrar. Mas a programação neurolinguística, ela basicamente racionaliza essa programação. É uma coisa bastante para frente, diz que vai se falar muito em programação neurolinguística, né, de agora em diante, porque é um afunilamento do comportamento humano. Então, eu vejo que existe muito receio também, muito parecido com a inteligência artificial, né? O homem ele está sempre nessa coisa da sobrevivência, de não se sentir ameaçado pelo que é novo, porque o novo é desconhecido. Mas eu defendo que tudo o que vem para complementar. Então, a gente entender o funcionamento do nosso cérebro, entender como ele reconhece as coisas, como ele aprende, como ele conhece e reconhece um ao outro, isso não pode nos assustar. Eu falei mais cedo aqui, informação. Toda tecnologia que surgir agora é para tornar o mais eficiente possível a troca de informação entre as pessoas. E o desafio pode ver qualquer tecnologia, qualquer linha de tecnologia que está sendo desenvolvida agora para longo prazo, como investimento da humanidade, todas elas têm essa ideia de diminuir as distâncias. Então a gente não pode ter medo de informação, porque a informação é educação e educação é opinião. E é a opinião que vai nos permitir crescer enquanto pessoas. E no final das contas, se a gente tirar toda a maquiagem, todas as estruturas, todas as organizações, sobra a gente. Ótimo. Eu queria agradecer mais uma vez o Rafaelo por estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo.